Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Movimento Seguidores do Cristo. Aqui é Anísio Pontes. E hoje nós vamos falar de que tipo de cristianismo nós ensinamos aqui. Dentro do cristianismo existem muitos tipos, mas eu vou estar explicando que conhecimento vai ser passado para vocês, de que forma e qual o objetivo, o que ele quer alcançar em você, o que ele quer mudar em você, que transformação você vai ter com esse cristianismo, tá? Com o que a gente está aplicando e tentando ensinar. Está no começo e nós vamos fazer exatamente isso, ensinar o cristianismo de maneira profunda para que você se transforme, numa pessoa muito melhor. É o conhecimento que faz isso. E esse cristianismo vai vir para reformar você, para que você interprete as coisas de maneira diferente que está acontecendo agora. Tá? Mesmo que você tenha algum conhecimento, é importante que você tenha mais conhecimento cada vez mais. Tá bom? Antes de continuar, eu queria fazer uns lembretes, uns recadinhos aqui. Os meus vídeos eu estou colocando no final do título. V, que é vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vídeo 3, vídeo 4, para que você possa ter uma sequência, para que você possa olhar não só na playlist, mas que você possa procurar uma sequência, porque o Cristo ele é lógico, o Cristo é inteligente, e todo ensinamento dele tem uma lógica, tem um sentido. Tudo que foi ensinado inclusive, está ligado uma coisa na outra. Não dá para você aprender uma coisa sem aprender a outra. Então está tudo conectado, está tudo ligado. É assim que se forma um cristão. Tá ok? E também eu coloquei vídeo 1, vídeo 2 e traço P1, P2, parte 1, parte 2. Tem vídeos que o assunto é meio grandinho e a gente divide em dois porque eu não quero cansar vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo hoje mais curto, em torno de 30 minutos, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam isso, ver vídeo, número do vídeo e a parte relacionada a este vídeo, tá bom? Para ter uma sequência, ficar mais fácil para vocês olharem, tá bom? Quiserem seguir desde o começo, porque realmente é importante aprender tudo tá ligado. Tá bom? Você pode escutar só um vídeo? Pode, mas tá ligado. E outra coisa importante, algumas pessoas que se inscreveram não acionaram o sininho, tá bom? Para ver todos os vídeos. Então, para ajudar vocês a receberem esses vídeos, os próximos vídeos, acione o sininho, por favor. Eu tenho esquecido de avisar isso, mas é importante que vocês acionem o sininho para ter continuidade e compartilhe com todas as pessoas que você conhece, amigos, parentes. Explique a eles que eu não tenho religião, não estou querendo tirar ninguém de religião nenhuma, eu só quero simplesmente aprofundar uma coisa que as pessoas estão esquecendo. As pessoas não estão ensinando. De novo, o cristianismo está se enfraquecendo. Então eu quero retomar esse cristianismo para que a gente aprenda o verdadeiro cristianismo, tá bom? E vocês vão entender por quê. Então é isso. Outra coisa, antes de iniciar, eu queria falar de uma coisa muito delicada, mas tem a ver com o cristianismo. Nós cristãos, não podemos, em hipótese alguma, concordar com a fala daquele presidente brasileiro, né? Que ele foi promovido. Ele era considerado um bandido, um ladrão corrupto. Agora ele foi promovido para terrorista. Sim, muita gente se ouve na televisão, pessoas falando que a fala dele foi imprópria. Não, imprópria é outra coisa. O que ele fez foi um ato terrorista. Ele apoiou o Hamas, que é uma instituição, é um grupo terrorista que atacou Israel de forma covarde, atacando civis, crianças, famílias, torturando e matando. A televisão não fala, mas foi 150 crianças decapitadas.
Há relatos em que, vários relatos, vídeos que eles fizeram colocando uma criança israelense num forno, ligar o forno, torrar essa criança na frente da mãe e do pai. Então você imagina o seu filho sendo assado num forno. Seu bebê, ele gritando, né, com o calor, e você assistindo tudo sem poder fazer nada. Então, é um ato terrível, não entendido por mim, porque estamos no século XXI, não estamos antes de Cristo, há 200, 300 anos de Cristo, não estamos mais em Esparta, não estamos mais em Roma, onde fazia essas atrocidades e barbaridades. Eles foram bárbaros, quer dizer, pessoas que não têm um mínimo de compaixão, nada, simplesmente estão completamente perdidos. Então, são pessoas que não têm cura. São pessoas que, quando fazem um ato desse, raramente ele vai ter cura. Então, são pessoas que têm que parar com isso. Mas não param por quê? Porque tem pessoas que apoiam, como Lula. Lula apoia essa atrocidade. Falam que Israel está lá também fazendo a mesma coisa. Não está. É que os terroristas, onde eles se escondem, eles põem crianças e mulheres em volta, para, se você atacar, acaba matando por efeito, por consequência, crianças e mulheres. Aí eles fazem um escândalo todo dizendo que Israel é criminoso. Não é isso que está acontecendo. O terrorista é muito covarde. Ele nunca vai atacar um quartel. Ele nunca vai atacar um soldado. Ele só vai atacar civis. Então são covardes. Esses covardes têm que ser combatidos. Tá? Eu sou cristão, mas eles têm que ser combatidos. Nós temos que nos defender. E primeiro, o povo de judeu, o povo israelense é uma nação irmã do cristianismo. Por isso nós falamos, somos judaicos cristãos. O Deus dele é o mesmo Deus. A lei de Moisés que ele segue, nós seguimos também os 10 mandamentos. Então assim, e eles têm no livro deles, Cristo, que eles chamam de profeta, nós chamamos de missionário. Mas eles têm ensinamento cristão também. Então nós somos uma mesma nação religiosa. Tanto os judeus, o povo de Israel, que foi perseguido. Eu lembro que eu falei sobre Jesus, que os hebreus foram contra a morte do Cristo, eles não reconheceram como Messias naquela época, hoje reconhecem, né? Cometeram esse erro, mas foi no passado, foi milênios atrás. O povo israelense mudou muito, são um outro povo, quer dizer, agora não é mais povo hebreu, é povo de Israel, tá bom? E o presidente foi antissemita, foi cruel com o povo de Israel, cruel. Já houve a crueldade com o povo. Você vê vídeos aí de judeus brasileiros que estavam lá nas festas, lá passeando, e sofreram barbaridades. Então, assim, não podemos apoiar em hipótese alguma o presidente Lula. De maneira alguma. Que ele terroriza, ele, na minha opinião, é um terrorista. E, na minha opinião, eles estão querendo impeachment o presidente com razão. Com toda a razão. O presidente não pode ter essa atitude, principalmente o presidente do Brasil, que é um país cristão, irmão do povo de Israel. Então não dá. E eu não estou falando de você não gostar de tal pessoa, daquela pessoa, não é isso. Estou falando de nação. Estou falando de nação religiosa. O povo de Israel faz 5.000 anos que ele é perseguido cruelmente. Tá? Eles estão diminuindo o povo israelense, enquanto que os palestinos estão aumentando, porque os israelenses não estão perseguindo o povo palestino, como o povo de Israel está sendo perseguido, como também os cristãos estão perseguidos. Nós somos perseguidos desde a época da morte de Jesus. Começou com Roma e não parou. Nós tivemos um pouco de paz. Nós criamos guerra em nome de Deus como desculpa para a guerra. É por isso que as cruzadas, os cavaleiros perderam a guerra, né? Porque não era uma guerra de Deus. Deus nunca inicia uma guerra. Deus nunca inicia uma guerra, ele só defende, ele permite você se defender da guerra. Então, o absurdo que ele fez, nenhum cristão, seja você espírita, seja você católico, evangélico, bandista, candomblé, até você que é ateu,
não pode apoiar um troço desse. Uma barbaridade dessa. Só queria deixar isso bem claro, porque é esse cristianismo que nós estamos ensinando. Faz parte do ensinamento. Então, não, em hipótese alguma, nós somos nações amigas, o povo brasileiro, que é cristão, com o povo de Israel. Nós apoiamos eles, e se eles estão perseguindo os terroristas que torturaram e mataram crianças, eles estão certos. Eles têm que fazer isso mesmo, eles têm que se defender. Eles têm que mostrar que não é chegar lá, matar todo mundo e ficar por isso mesmo. Nós estamos num mundo de provas de expiação onde existe o mal e temos que nos defender desse mal. Mesmo você que é cristão tem que se defender do mal. Não pode. Veja, nós somos cristãos. É o povo cristão. Não somos bobos. Bobo é uma coisa, cristão é outra. Então você não está virando cristão para ficar bobo. Então você tem que sim que defender. É um mundo cruel e nós temos condições de nos defender e vamos nos defender. Então é importante. Nós nunca iniciamos uma violência, mas nos defendemos dela. Tá bom? Isso é importante. Esse é o cristianismo que nós estamos ensinando a vocês. Então, ficar bem claro isso. Tá? Não, e eu me solidarizo com o povo de Israel, né? O que aconteceu com eles é bárbaro, a gente reza por eles, reza por aquelas famílias que sofreram barbaridades. Nós até entendemos as questões reencarnatórias, depois eu posso falar nisso depois, agora não é o momento para falar disso, tá? É um momento muito delicado e a gente não pode tratar disso agora, tá bom? Mas sim rezar por o povo de Israel, rezar para suas famílias que sofreram barbaridades, traumas que vão ficar a vida inteira para eles, eles vão sofrer a vida inteira com isso. Isso foi terrível, terrível mesmo, acho que foi um dos piores ataques que o povo de Israel sofreu. E a gente não pode apoiar esses ataques, tá bom? Estamos aqui, os cristãos apoiam Israel apoia os cristãos, eles também apoiam os cristãos, eles defendem os cristãos também. Então é muito importante nos unirmos nesse momento. Duas nações que são muito perseguidas, tá bom? E outra, o Hamas, tanto o Hamas como os islâmicos, eles também torturam e matam cristãos, viu? Para informação de vocês. Então, precisamos sim nos defender, tá bom? Então, eu queria deixar bem claro isso, que esse faz parte do cristianismo que nós defendemos. O cristianismo que nós estamos estudando. O que é? Nós estamos aqui para defender o conhecimento do cristianismo que Jesus nos deixou aqui, deixou muita coisa para a gente. Ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, não deixou matéria nenhuma aqui, nem o corpo dele ele deixou. Aquela manta que tem lá no Vaticano, que dizem que Jesus foi enrolado, né? Foi como um caixão para ele, e depois o corpo sumiu e ficou a marca do corpo, é mentira, tá? Isso é mentira. Jesus já disse muito claro que não ia deixar nada. Por que ele não ia deixar nada? Exatamente para que ele conhece o ser humano. Ele sabe que ele vai pegar essas coisas de Cristo e tentar dominar os outros, para o mal, não para o bem. Tentar influenciar as pessoas para explorar as pessoas, para escravizar as pessoas. São pessoas gananciosas que vão usar a palavra de Jesus para o mal. Então, ele não deixou nada escrito. Ele só disse que ia trazer o Consolador prometido, que já trouxe, ele já veio, que é o Espírito da Verdade. Jesus não vai voltar. Se você pensa que Jesus vai voltar, se a gente vê muitos vídeos aí, Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar. Jesus não vai reencarnar, ele não precisa reencarnar, ele está fazendo muito mais estando lá no plano espiritual do que aqui. Aqui ele foi perseguido, torturado e crucificado. E se ele voltar, eles vão fazer isso de novo com ele. Então o que eu estou falando para vocês é muito claro. O cristianismo já veio através de Allan Kardec, né? Com o Espírito da Verdade. Trouxeram as mensagens para que esse cristianismo renasça, se aprofunde,
aquele cristianismo que Jesus ensinou muito bem na época com os apóstolos. E agora nós estamos trazendo vários cristianos, como é que eu vou dizer? Vários ensinamentos. São muitos os ensinamentos dele. E esses ensinamentos fazem o quê? Muito simples. Eles vão transformar você, tornando você um cristão, sendo uma pessoa mais tolerante, mais paciente, mais compreensiva, uma pessoa que sabe lidar com as outras pessoas, que sabe influenciar as pessoas de forma positiva, para que essas pessoas fiquem em paz com você. É o lado psicológico que Jesus ensinou, e isso eu vou ensinar também. Isso está muito claro naquela história de Madalena ser apedrejada. Você vê como Jesus era psicólogo, e eu vou explicar isso, vou falar sobre tudo isso. Aprofundar sobre a psicologia que Jesus nos ensinou. Ele era um psicólogo fantástico. Eu acho que até que ele inventou a psicologia, porque se você ver como ele agia com as pessoas, ele era extraordinário. Simplesmente extremamente inteligente. Então, ele tinha uma noção do que eram as pessoas, do que as pessoas precisavam ouvir. Então, muitas vezes você vai falar o que as pessoas precisam ouvir. E não jogar verdades na cara que não vai resolver nada. Que são as suas verdades, não as verdades verdadeiras, que vêm de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente ajuda as pessoas sem as pessoas perceberem que estamos ajudando elas. E isso é ser cristão. Como você resolver os seus problemas com as pessoas, com sua família, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, etc. e tal, sem você se tornar uma pessoa má ou inimigo dessas pessoas. Você quer ver uma história interessante de como ser cristão? Chico Xavier, no começo, ele morava no interior e muitas vezes ele ia trabalhar. E à noite ele fazia as reuniões espíritas. Mas na casa dele, no interior, tinha um quintal grande e as pessoas geralmente tinham horta no quintal. E quando ele ia trabalhar, ele voltava, ele percebia que alguém andou mexendo nas hortas dele. Ele pegou tomate, pegou alface, pegava algumas coisas. E ele achou que alguém estava roubando, e estava mesmo. E aí ele pensou em ir na polícia, reclamar e tal, falar com quem. Ele desconfiava que era a vizinha dele, que não tinha horta, e pegava a horta da casa dele, sem pedir. E aí o que ele fez? Ele chamou o Emmanuel, um mentor dele, e olha como o plano espiritual trabalha, a forma evoluída que eles trabalham. Emmanuel chegou para Jesus e disse, olha, não vá na polícia, não brigue com ela, faz o seguinte, você pega a sua chave da sua casa, quando você for trabalhar, você chama a vizinha e fala para ela, olha, eu vou trabalhar e eu gostaria que alguém olhasse a minha casa. Entrega a chave na mão desta vizinha que está te roubando. E vai trabalhar. Então ele começou a fazer isso. Nunca mais ninguém mexeu na horta dele. Você entendeu como é uma forma evoluída de resolver? É uma forma cristã de resolver. Por quê? Porque essa chave está na mão dessa pessoa, que não é, na verdade, uma marginal, não é um bandido. É uma pessoa que, de vez em quando, é folgada e pega algumas coisas de você. Se ela está com a chave e some alguma coisa da sua casa, quem é culpada? Ela. Então ela pensou, se roubar alguma coisa, vão me culpar. Então não posso mais pegar mais nada, porque agora sou responsável pela casa. Então é assim que resolvemos os problemas. É assim que o cristianismo, esse cristianismo que eu quero te ensinar, esse cristianismo de deixar você menos vaidoso, menos ganancioso, menos materialista, menos explorador das pessoas ou aproveitar das pessoas, um cristianismo que se importa com o sentimento das pessoas, um cristianismo que ama as pessoas, ama no sentido de ajudá-las, de fazer alguma coisa. Por exemplo, uma coisa simples, alguém para você, eu quero uma informação, sabe onde fica a rua tal? E você explica se você sabe, olha, fica ali, tal lugar, tem gente que até te leva, olha ali, vem cá te levar aqui, tá vendo? E tal. Então você está o quê? Amando essa pessoa. Você ajudou essa pessoa, você não conhece essa pessoa,
Isso é amor ao próximo. Você respeita essa pessoa e ajuda essa pessoa, trazendo bem para essa pessoa, dando segurança para essa pessoa, que ela está perdida e você é a luz dela. Então, isto é o cristianismo que eu quero ensinar. O cristianismo não materialista, que não vem dinheiro, que não pede dízimo, né? Porque o dinheiro que você dá para a igreja, cara, é um dinheiro suado, é um dinheiro de muito trabalho, de muito sofrimento e suor. Deus não quer seu dinheiro, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, nós não estamos aqui para pedir dinheiro para vocês, de maneira alguma. O dinheiro é de vocês. Então, as pessoas são pobres, passam necessidade, tem que dar dinheiro para a igreja? Não, de jeito nenhum, meu Deus. Só talvez para ajudar alguns dos gastos da igreja, o pessoal faz uma vaquinha para ajudar alguns gastos da igreja, né, do estabelecimento que você está, tudo bem. Mas ficar dando dinheiro, ou dar aquele absurdo, sabe? Dar tudo que você tem que ter, Deus vai te dar em dobro. Então, o pastor passa a dívida para Deus. Já imaginou alguém bate na sua casa e fala, você está me devendo uma casa e um carro? Porque o cara falou que se eu desse para ele, você ia me dar em dobro. Que é isso, gente? Que história é essa? Que história é essa de Deus jogar a dívida na mão de Deus? Onde está escrito isso? Quer dizer, Deus vai assumir todas as dívidas dos outros, enquanto você fica com o dinheiro? A casa, o carro? Isso é um absurdo. Então não é esse cristianismo que eu estou ensinando. Eu estou ensinando o verdadeiro cristianismo. Aquele cristianismo, né, outro dia estavam reclamando aí, fazendo uns vídeos aí, a respeito de um tal pastor, Cláudio Duarte. Eu até gosto dele, Cláudio Duarte. O cara que explica bem, bom palestrante, né? Ele ajuda muitos casais a não se separar, que é a especialidade dele. Ele ensina sobre o cristianismo? Não, muito pouco. Muito pouco. Ele é bem-humorado, as pessoas gostam. Ele ganha dinheiro para isso, para fazer as palestras dele. Ganha muito dinheiro para isso. Tanto é que ele foi viajar naquele restaurante daquela pessoa que faz o salzinho assim, sabe? Cair aquelas carnes e tal, que é caro pra caramba. Aquele é muito caro. Não sei, cada prato daquele deve custar uns $2.000, $5.000. Então ele é rico, né? Quer dizer, só que o dinheiro que ele está gastando ali é o dinheiro do dízimo. É o dinheiro de pessoas que passam necessidade para dar dinheiro para a igreja. Eu não acho certo isso. Não é esse tipo de cristianismo que eu estou ensinando, não. Não estou falando mal dele, mas é verdade. Ele tem que pensar nisso. Ele está muito vaidoso, ele está muito né, com sentimentos aí de que eu não sou vaidoso, vaidoso também aos outros, então também você, não é assim. Os outros também fazem, também posso. O que você vai fazer com o seu dinheiro, meu amigo, só Deus vai te julgar. Eu não estou te julgando. Mas eu estou referindo que eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Sem brincadeira, eu não conseguiria. Uma pessoa me dá dinheiro para a igreja, eu pego esse dinheiro e compro uma Ferrari, compro um carro, vou no restaurante chique. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Não consigo. Eu nunca conseguiria fazer um troço desse. Nem sonho. Se alguém me chamasse para uma palestra, você dá dinheiro? Não. Você pega esse dinheiro e dá para as pessoas desempregadas que estão precisando, para pessoas pobres, compra leitinho, compra fralda para as pessoas que pode comprar fralda, sei lá. Faça comida para dar para as pessoas de rua, ou doe esse dinheiro para instituições como a ACD, não sei, mas eu não quero. Dai de graça, que de graça recebeste. Então, esse é o cristianismo que eu estou ensinando, o verdadeiro cristianismo. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Jesus nunca exigiu, tinha profissão, ele era carpinteiro. Né? E por que ele era carpinteiro? É esse o cristianismo que ensina, porque o pai dele era carpinteiro, José. Então a única maneira de você aprender uma profissão era com seu pai. Lá não tinha faculdade, curso, de curso técnico, não tinha essas coisas. Então, geralmente, se o pai era ferreiro, o filho era serreiro. Se o pai era agricultor, os filhos vão ser agricultor. Não tem essa coisa naquela época não tinha isso. Então, hoje você pode escolher sua profissão. Antigamente, não. Você seguia a profissão da sua família, porque é a única maneira de você aprender uma profissão. E Jesus aprendeu sobre carpinteiro. Então, ele fazia esse tipo de trabalho. Agora,
Naqueles anos ele fez o quê? Passou muita informação para os apóstolos, para todas as pessoas. E todas as pessoas amavam ele. Então eu quero que esse cristianismo volte, porque o cristão daquela época era muito corajoso. Cara, eles viviam num mundo onde os romanos perseguiam eles, onde os romanos, eu assisti eu vi no livro Paulo e Estevão, que vocês, no comecinho do livro Paulo e Estevão, vocês vê como era o povo romano. Passou um senhor, né, na rua, e ao contrário vinha soldados romanos. E esse senhor, com muita educação, falou para os soldados, bom dia. E o soldado parou, olhou para o senhor de idade e falou, quem é o senhor para falar bom dia para mim? Eu sou um soldado romano. O senhor não tem que falar bom dia para mim. O senhor que começou a gritar com o velho e bateu no velho. Começou a espancar o velho na frente de todo mundo. Só porque ele cumprimentou um soldado. E se não cumprimenta, ele vai lá e bate também no cara. Você entendeu como é que é? Isso é ditadura. Cruel, ditadura cruel. E isso era aqui antigamente. E os cristãos, como os hebreus, eles recebiam essa crueldade. Então, era uma crueldade atrás de crueldade. E mesmo assim, o cristianismo crescia. Depois, Roma começou a perseguir os cristãos, colocava nas arenas, crucificava, torturava, prendia, perseguia. Inclusive, cristãos romanos, que viraram cristãos. Deixaram de ser pagãos e viraram cristãos. E eles perseguiam, o cristianismo crescia. Agora, eu fico me imaginando hoje, né, século XXI, se os evangélicos e católicos hoje fossem perseguidos como eram perseguidos espíritas, né? Como eram perseguidos os romanos, como os romanos perseguiam os cristãos, você continuaria indo para a igreja? Você continuaria lendo a Bíblia? Hein? Pergunta para a sua consciência se você faria isso. Se você for um cristão de verdade, você faria, como fez a Polônia. A Polônia foi invadida pelos pelos nazistas, os alemães na guerra, e depois foi invadida pela Rússia, que se tornou a União Soviética. Passavam fome, queimavam Bíblia, prendiam padres católicos e proibiam o cristianismo lá. E mesmo assim, os poloneses escondidos, como também João Paulo II, que era polonês, ele fez muita missa escondida. Ensinou seus filhos o cristianismo, o catolicismo. E hoje a Polônia continua católica, continua cristã. Esse é o verdadeiro cristianismo. Você é assim? Ou a gente fala bu e você sai correndo? O cristianismo que eu estou ensinando é o cristianismo de fé. Fé inabalável. Cristianismo com conhecimento que você adquire essa fé, essa coragem. Você tem do seu lado, Deus. Precisa ter mais alguém? O ser mais poderoso do universo? Você tem o DNA de Deus, você tem o poder de Deus, ter com medo. O cristão não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte não existe. É só uma passagem do plano biológico para o plano espiritual. A vida continua após a morte. Não existe. Todo cristão tem que saber disso. Todo cristão tem que ter certeza disso. E quando chegar a hora dele, ele parte, cumpriu a missão dele e foi embora. E continua a vida dele aonde for. Então é importante que este conhecimento vai te dar essa coragem, como deu a mim. A minha coragem. Eu tenho medo de morrer? Não. Não tenho medo de morrer. Francamente, eu não tenho medo. Não tenho mesmo. Por quê? Porque a maioria das mortes não tem dor. As mortes que você morre de morte natural ou de acidente, você não tem dor. Aqueles meninos de futebol que morreram no avião, um segundo antes do avião bater no morro, eles desmaiaram. Eles não lembram. Aqueles que conseguiram sobreviver, quando acordaram, não lembram o que aconteceu. Eles não lembram do acidente. Por quê? Porque é assim que acontece. O corpo defende a gente. O corpo provoca esse desmaio para defender o corpo. Isso é uma defesa do corpo. Como reflexo. Como espirrar, você fechar o olho e espirrar, para o seu olho não saltar para fora, alguma coisa vir na direção, você põe a mão para se defender, isso é reflexo.
Então, o nosso corpo faz isso. Então, nós temos muitas defesas, como defesas, por exemplo, imunidade. Entra um vírus e os anticorpos atacam o vírus e matam o vírus. Né? Bactérias que matam bactérias. Então, isso o nosso corpo faz. Então, nós temos que nos defender também. Então, esse cristianismo é importante. O corajoso cristianismo. É disso que todos têm medo. Todos os anticristos, falsos profetas e pessoas que são contra o cristianismo, como o Lula, que é um terrorista e anticristo, ele tem medo da gente, ele tem um pavor da gente. Por isso que todo ditador, sem exceção, a primeira coisa que ele faz é acabar com o cristianismo. É verdade. Pergunta se o Putin, que é um ditador também, apesar de ser religioso, ser ortodoxo, a religião russa, ortodoxa e tal, mas vê se ele aceita o cristianismo lá. Eles sabem que o cristianismo liberta as pessoas. Aquele cristianismo que te liberta. Liberta das suas fraquezas, liberta das maldades dos outros, liberta das ditaduras, liberta do mal, liberta de obsessores, que os evangélicos chamam de demônios, são obsessores que perturbam a sua vida. Você sabe lidar com eles? Nessas aulas você vai aprender a lidar com isso. Essa é o cristianismo que eu vou te ensinar. Há muitas coisas de falar do cristianismo. Coisas importantes. Eu vou dar uma pausa aqui para ver uma coisa para vocês. Espera aí. Oi, eu vou ter. Eu quero pegar uma coisa que eu esqueci de pegar, eu vou pegar agora. Só para vocês entenderem o que nós vamos aprender. Além da ciência espiritualista, onde você vai aprender o mundo espiritual, como funciona. Se você vai desencarnar, o seu espírito vai estar vivo, você precisa saber onde é que você vai. Você precisa saber como é que é lá. Por exemplo, no mundo espiritual não existe espaço e tempo. Não existe espaço e tempo. E esse é o cristianismo que eu estou te ensinando. Então, o que eu estou te ensinando? Coisas que nunca te ensinam. Aqui, vamos começar. Eu não vim destruir a lei, disse Jesus. Realmente ele não veio. Ele aceitou as leis de Moisés, e ainda colocou as leis dele. Então, há muita coisa a se ensinar. Né? Você tem aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados as bem-aventurâncias, né? Manso e pacíficos possuiriam a terra. Isso são profecias que Jesus falou. As parábolas, óbolo da viúva, parábola da figueira seca, parábola dos talentos, núpcias, né? Há muitas parábolas que Jesus nos ensina brilhantemente. Tem muita coisa a se aprender sobre isso. Amai os vossos inimigos, dai de graça o que de graça receber, amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Há muita coisa para se ensinar. Falar sobre as preces. Jesus nos ensinou a falar prece que não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O que significa isso? Qual a profundidade disso? Falar sobre casamento, divórcio. Olha só, não separeis o que Deus juntou. O que significa isso? Qual a profundidade disso? Então, há muita coisa para se aprender. Muitos pedirão aquele que muito recebe. Muito será pedido aquele muito que recebe. Eu estou falando isso, Lucas, Mateus, Lucas, capítulo, pode ir lá na Bíblia, que você está no Novo Testamento, capítulo 12. Está aqui. Porta estreita. Esse é um ensinamento fantástico. Moral estranha. O que você está ensinando? Sede perfeito. Jesus falava para você o tempo todo, sede perfeito. Busque a perfeição. Busque se aprimorar. O cristianismo é isso. Tem muitos ensinamentos que não ensinam para vocês que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. A humildade, caridade, as cartas de Paulo de caridade. Então, tudo isso é fundamental. Fora da caridade não há salvação. Então, é o egoísmo, é muita coisa. O que Cristo nos ensina, e tudo isso está ligado. E é isso que é esse cristianismo que eu quero se aprofundar, para que você se transforme. Eu falava com os meus alunos antes uma coisa interessante, falava para eles, vocês vão entrar no curso, desculpe, vocês vão entrar no curso, prestem atenção, façam uma carta, escrevam sobre você.
seus defeitos, eu sou nervosinho, eu sou orgulhoso, eu tenho isso de qualidade, as pessoas dão bem com pessoas, não se dão bem, aquela pessoa é inimiga, não dou bem com parente, não sei o quê, a gente briga, não briga. Escreva tudo o que acontece com você, todos os problemas. Pega essa carta, dobra e coloca numa gaveta. Assista os meus vídeos e as minhas aulas. Um ano depois, você escreve uma nova carta, dizendo como você é agora. Aí você pega aquela carta que você guardou um ano atrás. Se você pegar a carta com a carta de agora, que você é agora, você vai ver que é uma pessoa completamente diferente. Você não vai se reconhecer naquela primeira carta. Porque a mudança é automática. Quanto mais você conhece, mais você muda. Quanto mais você estuda, mais você muda. Quanto mais você estuda, mais feliz você é. Menos infeliz você é. Mais problemas você resolve com facilidade. Aqueles problemas grandões, enormes, que você se estressava, depois que aprendeu o cristianismo, eles vão passar a ser pitititicos. E você vai perceber que 80% dos seus problemas é provocado por você. Isso o cristianismo faz. É esse cristianismo que eu estou ensinando. Vocês estão entendendo? O cristianismo do amor, o cristianismo da compreensão, o cristianismo de estender a mão, de vez de estender a vingança, o ódio, de você criar inimigos, mas sim criar amigos. Essa é um mundo, veja, não existe paraíso, não existe o inferno está aqui. Você cria seu paraíso através das suas palavras, das suas ações, do seu conhecimento, da sua vida, dos seus atos. Semeadura, você semeia, semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você colhe aquilo que planta. Você entendeu? Você não pode ser que nem o Lula plantar oliveira e colher uva. E vice-versa, entendeu? Não dá para fazer isso. Ai, meu Deus, o cara planta uma oliveira e quer colher uva. Você entendeu? No cristianismo você não vai fazer isso, não. Se você plantar uma oliveira, você vai colher azeitona. Você não vai colher uva. Você está entendendo? Então, esse cristianismo que eu estou ensinando. Então, essas coisas é importante você entender. Então, compartilhe isso. Assista às aulas. Não tenha medo. Eu não vou levar você para o demônio. Você vai ver que pela lógica e o pensamento eu vou te ensinar a raciocinar, a pensar no que as pessoas falam sobre o Cristo. Quando alguém falar uma besteira sobre o Cristo, você vai identificar na hora. Opa, esse cara está falando besteira por causa disso, daquilo. Então você vai ter base para não ser enganado pelos falsos profetas. Isso é muito importante. Para você, veja, o cristão não deixa ser influenciado. O cristão influencia. Diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Então, nós influenciamos positivamente as pessoas. Nós construímos o nosso mundo, o paraíso. Você pode fazer o paraíso aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. E isso que nós vamos te ensinar, a conviver de maneira harmônica e inteligente neste mundo, que não é fácil, é um mundo de provas e expiação, de crueldade, de maldades. Pessoas perversas querem destruir você, querem prejudicar você, e você precisa lidar com tudo isso. Você sabe lidar com tudo isso? Se você está cheio de problemas, significa que você não sabe lidar com tudo isso e não te ensinaram a lidar com tudo isso. E é esse cristianismo que eu vou ensinar. Tá bom? Então, aprenda. E você vai mudar e melhorar toda a sua vida. Isso eu garanto. É garantido. Já por experiência. Não estou falando isso da boca para fora, não. Por experiência. Eu já vi muita gente se transformando automaticamente. Tá bom? Então, esse é o cristianismo que eu estou ensinando. Tá? O cristianismo de Jesus, que deixa você mais próximo de Jesus. E é isso o meu ensinamento. Então, compartilhe, por favor, a todos. Faça a sua inscrição. Ative o sininho, por favor, para você receber e seguir os vídeos e se transformar. De verdade, você que é religioso, então, você vai ver a transformação que você vai passar. E como resolver os seus problemas na sua vida, nós vamos te ensinar. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine a todos. E que tenha uma semana maravilhosa. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus.
A próxima aula, inclusive, vamos falar das leis de Deus, tá bom? Do Velho Testamento, do Novo Testamento, as leis dos homens, as leis da criação, como Jesus usou as criações, Deus usou a lei da criação, como funciona a lei aqui na Terra, a lei de Deus aqui na Terra, tá bom? E aí vocês vão começar a realmente entender sobre a ciência espiritualista, sobre mediunidade, são um monte de coisa que vão te ajudar a viver melhor nesse mundo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, gente. Tchau.